Galerinha, a história começa com a linda rainha Liu falando que seu mestre Shumon cometeu um pecado, e merece a morte. O seu mestre então pergunta por que ela está traindo ele, e por que ela o envenenou e restringiu seus poderes. A linda Liu fica sem resposta, e fala que como um dia ele já amou muito ela então irá dar um presente maravilhoso a ele. Então ela puxa sua espada. Shumon então fala que jamais iria imaginar que a espada que ele viajou o mundo para dar à sua amada Luna, iria ser usada contra ele. Enquanto ele fala, ele se lembra dos momentos carinhosos que teve com sua Luna, sempre a protegendo e cuidando dela, quase como um pai faria. A linda Liu fala que seu mestre a desapontou muito. Então ela o golpeia com a sua espada. Enquanto está caindo, ele ativa uma habilidade secreta para voltar no tempo e mudar o seu destino cruel. Então ele volta no tempo para o dia em que ele iria adotar a linda Liu, e se lembra de tudo o que aconteceu por ele adotar e treinar a Liu. Ele então decide que desta vez ele irá mudar seu destino, e não cometerá os mesmos erros. Após isso, um dos empregados do Mestre Supremo aparece, e fala que eles já estão quase chegando no orfanato. O Mestre Supremo fala que atualmente a Liu é fraca, e que é uma pena que dessa vez ele não irá treinar alguém que irá se tornar uma Rank S, em poder. Então é mostrado o orfanato onde todas as crianças de 16 anos estão. A linda Liu aparece em sua forma de criança, se perguntando por que ela voltou no tempo. Ela então lembra de tudo o que aconteceu. Dias após ela executar o seu mestre, o seu castelo é atacado. Seus generais então pedem para a rainha Liu fugir, porém ela se recusa a fugir, e fala que espera por uma pessoa. Então a bruxa mais poderosa do mundo aparece no castelo, e derrota os generais da rainha. A Liu então fala que estava à sua espera. A linda bruxa Yang fala que a sua irmã Liu sempre teve sorte, que graças ao Mestre Supremo ela foi adotada, teve uma vida de princesa, e até conseguiu se tornar a rainha de um país inteiro. Enquanto ela teve que sofrer as maiores atrocidades, e brigar com os animais por um pouco de comida. Porém, mesmo sua irmã tendo tudo e ela não tendo nada, a sua linda irmã Liu ainda perdeu para ela. A bruxa Yang pergunta se sua irmã sabe por que ela perdeu. A linda Liu fala que não sabe o motivo. Então a bruxa Yang fala que ela perdeu no momento em que executou o Mestre Supremo. A bruxa fala que por causa do poder a nível dos deuses que o Mestre Supremo tinha, era impossível que qualquer inimigo chegasse perto do reino e da rainha Liu. A bruxa então golpeia a rainha Liu, e fala que a sua linda irmã Liu se perdeu após ter tanto poder, e que o poder subiu tanto sua cabeça, que ela matou seu mestre que tanto amou ela. Sem um pingo de tristeza ou remorso. Enquanto está morrendo, a linda Liu aceita sua culpa, e deseja que tivesse uma segunda chance de mudar suas ações com seu mestre. Ela então volta ao passado e percebe que seu desejo foi realizado. Agora de volta ao passado, um garoto pergunta se ela está bem. Ela então fala que está ótima. O garoto então fala para ela se arrumar, que um príncipe muito rico está indo ao orfanato para adotar um deles. A Liu então se lembra que o príncipe que o garoto falou deve ser o seu mestre Shumon. Ela então fala que graças a ela ter voltado ao passado, ela agora pode novamente se tornar aluna do Shumon, e mudar o destino que ela deu ao seu mestre. Após isso, o dono do orfanato ordena que todas as crianças se arrumem para verem o príncipe. No pátio do orfanato, o dono encontra uma linda menina de cabelos prateados. Ele então ordena que ela se retire, mas a linda menina pede para ver o príncipe, e promete ficar quieta. Ela mostra que deseja muito ver o príncipe. Após isso 6 crianças se juntam para ver o príncipe. Após chegar, o mestre Shumon vê sua amada ex-aluna Liu, e fala que nesta vida eles não terão nenhum sentimento ou vínculo. A linda Liu fica feliz que seu ex-mestre realmente apareceu. O dono do orfanato então fala que essas 5 crianças são as mais fortes do orfanato, e que todas têm potencial para serem muito poderosas. E que entre essas 5 crianças há uma que tem potencial para ser tão forte quanto um semideus, e essa criança é a linda Liu. A linda Liu então olha com cara de nojo para seu ex-mestre Shumon. O dono do orfanato então fala que se ele quiser adotar a linda Liu, custará 10 vezes mais do que as outras crianças. O príncipe Shumon então fala que dinheiro não é um problema para ele. Após isso, Shumon vê uma garotinha de cabelos prateados, e percebe que essa garotinha é a bruxa Yang, do futuro. Ele então pergunta ao dono do orfanato quem é a garotinha de cabelos prateados. O dono do orfanato fala que a menina se chama Yang,
e que ela é a criança mais fraca que ele tem no orfanato. Shumon então escuta tudo, e pensa como seria o seu destino se ele adotasse a bruxa mais forte. A linda Yang, então se levanta, abraça o príncipe Shumon e chorando, pede que o príncipe a adote. Ela fala que fará tudo o que seu mestre pedir. O dono do orfanato então fica irritado, e tenta machucar a linda Yang, porém o príncipe Shumon ordena que ele pare. Mesmo meio machucada, a linda Yang pede novamente ao príncipe que a adote, e isso deixa o príncipe muito surpreso. Ele então se ajoelha diante da linda Yang, e pergunta se ela fará tudo por ele mesmo. A linda Yang fala que se ele a retirar daquele orfanato, ela fará tudo o que seu mestre pedir. Ao fundo, a linda Liu vê seu ex-mestre sendo carinhoso com a bruxa Yang, e se pergunta por que ele está sendo assim com ela. Ela fala que segundo a linha do tempo, ela é que deveria ser adotada pelo Shumon. O dono do orfanato então fica se perguntando por que o príncipe Shumon escolheu logo a criança mais fraca e inútil do orfanato. Ele fala que escolheu a linda Liu a dedo, e que ela é a melhor do orfanato. O dono do orfanato então pergunta se o príncipe não quer levar mais uma criança. Ele novamente fala que a linda Liu tem potencial para se tornar uma semideusa. O príncipe então olha de um jeito cruel, e pergunta se ele está tentando dizer o que o príncipe deve ou não fazer. O dono do orfanato então fica com tanto medo que fica de joelhos tremendo. Após isso, a linda Liu faz a mesma coisa que sua irmã Yang fez. Ela agarra o Shumon e pede para que ele a adote. O dono do orfanato fica muito irritado, e tenta puxá-la. Enquanto ele a puxa, o príncipe segura no braço da linda Liu. A linda Liu então pensa que o Shumon gostou dela, e que irá adotar ela também. No entanto, Shumon a joga no chão, e a deixa com muito medo. O príncipe Shumon se ajoelha diante da linda Liu, e fala em pensamento que por centenas de anos ele a treinou, e cuidou dela com muito carinho e amor, mas que no final ela o traiu. Ele então decide que não cometerá o erro de adotá-la novamente, ele então se levanta, e fala que irá adotar somente a linda Yang. A linda Liu então fica no chão se perguntando por que seu ex-mestre Shumon não quis adotá-la. Após isso, o dono do orfanato fala que se o príncipe quiser levar a linda Yang, isso custará 200 rochas espirituais. O príncipe Shumon então fala que ele está tendo a coragem de cobrar pela linda Yang, visto que ele não cobrou nada quando era a linda Liu. O príncipe pergunta o que o dono do orfanato fará se ele se recusar a pagar. O dono do orfanato fala que seus ninjas o executarão. O príncipe Shumon então sorri, e pergunta ao dono do orfanato se ele acha que aqueles ninjas fracos podem fazer algo contra ele. Shumon derrota os dois ninjas, e o dono do orfanato chama todos os ninjas do orfanato para executarem o príncipe, mas o príncipe derrota todos sem esforço. Após isso, o dono do orfanato fica com muito medo, e pede ao príncipe para poupar sua vida. Ele então se ajoelha e diz que dará todos os tesouros que tem ao príncipe. Enquanto está de joelhos, ele percebe que a linda Yang é muito importante para o príncipe, e tenta machucá-la. No entanto, o príncipe corta seu braço fora, e fala que ninguém jamais terá o direito de encostar um dedo na sua amada aluna, isso deixa a linda Yang muito feliz. Após isso, o mestre Shumon ordena que sua amada aluna execute o dono do orfanato. Ele fala que do jeito que o dono do orfanato a trata, certamente ele já deve ter feito alguma maldade com ela. A linda Yang então se lembra do seu passado com o dono do orfanato. Ela lembra que ele a deixava com fome, e que ele batia muito nela. Após lembrar de tudo, ela sente muita raiva, mas pensa que fazer aquilo seria errado. O mestre Shumon então fala que ela não deve sentir que está fazendo algo ruim. Ele diz que, depois de tudo que o dono do orfanato fez, ser executado é algo que ele merece. A linda Yang então saca a espada do chão e vai andando até o dono do orfanato. O dono do orfanato então implora para ela o deixar viver. Ele fala que sem ele, ela já teria tido um fim há muito tempo. Enquanto ele fala, a linda Yang mostra que está com mais raiva ainda dele. O dono do orfanato então fala que jamais deveria ter deixado uma menina ridícula como ela morar no seu orfanato. Isso deixa a linda Yang com tanta raiva que ela finalmente executa o dono do orfanato, com ódio nos olhos. Após isso, o mestre Shumon para sua aluna Yang, e fala que ela fez um bom trabalho. A linda Yang então fala que apenas obedeceu às ordens de seu mestre. O mestre Shumon então fala que qualquer um que tentar tocar na sua amada aluna, terá um fim cruel pelas suas mãos. Isso deixa a linda Yang muito feliz.
Após isso, um dos empregados do príncipe pergunta: o que ele fará com os outros jovens, agora que não existe mais um orfanato? O príncipe então ordena que ele traga uma grande fortuna para cada jovem, para que eles possam encontrar um modo de viver. Após isso, a Linda Liu vê seu ex-mestre indo embora sem ela, e decide que já que seu ex-mestre não a adotou, então ela vai sozinha treinar para ficar mais forte. Após isso, Shumon está em sua carruagem com sua amada aluna. Ele pergunta se a Linda Yang está com fome. Muito vermelha, ela admite que sim, está com muita fome. Então o mestre Shumon prepara uma mesa com muita comida, e fala que ela pode comer tudo o que ela quiser. A Linda Yang então fica muito feliz, e começa a comer tudo. Enquanto come, o mestre Shumon fala que se ela quiser mesmo ser sua aluna, ele irá precisar colocar um selo nela, que impeça ela de feri-lo agora e no futuro. Ele fala que se ela tentar feri-lo, o selo a fará sentir muita dor. Ele então fala que se ela não quiser ser aluna dele, não tem problema nenhum, ele ainda irá dar comida, e uma grande fortuna para que ela recomece a vida como ela quiser. A Linda Yang então fala que ela não volta atrás na sua palavra, e que ela quer muito ser aluna do seu mestre. Então Shumon coloca sua mão na cabeça da Linda Yang, e começa a colocar o selo que a impedirá de machucar ele. Após alguns minutos, o selo fica completo. Agora com o selo, Shumon ordena que a Linda Yang tente feri-lo. Sem entender nada, ela tenta golpear seu mestre, porém, sente uma dor enorme. Seu mestre fala que esse é um efeito do selo, e que se no futuro ela tentar feri-lo, a dor será ainda maior. A Linda Yang então fala que jamais irá trair seu amado mestre. Após isso, eles chegam ao palácio do príncipe Shumon. Após chegar, o príncipe ordena que escolham um quarto para sua amada aluna, e que algumas empregadas consigam roupas, e deem um banho na sua amada aluna. Ele então fala que tem negócios na cidade para resolver, e que em breve estará de volta ao palácio. Após isso, um dos empregados do príncipe leva Linda Yang até seu novo quarto. Após ver o quarto, a Linda Yang fala que não merece ter um quarto tão lindo e grande como aquele. Então ela tenta fugir. Após isso ela fica muito vermelha, e pergunta se não tem nenhum quarto mais simples que combine mais com ela. O empregado do príncipe então fala que a Linda Yang é uma amada aluna do príncipe, e que sendo tão amada, ela merece o melhor. Após isso o empregado fala que eles vão até duas empregadas para dar um banho de princesa na Linda Yang. Enquanto estão indo, a Linda Yang fica muito feliz, e fala que seu mestre é muito bondoso com ela. Após isso, o mestre Shumon aparece na cidade em busca de um objeto muito poderoso. Ele fala que, como ele voltou no tempo, o objeto ainda não foi comprado por ninguém. Após isso, é mostrado um jovem tentando comprar um objeto de jade. Ele oferece 20 rochas espirituais pelo objeto, porém, o vendedor fala que não venderá por menos de 50 rochas espirituais. O jovem então fala que o máximo que pode pagar é 30 rochas espirituais. Porém, o vendedor fala que ainda é muito pouco. Ao fundo, alguém oferece 100 rochas espirituais pelo objeto. Quando o jovem e o vendedor se viram, eles percebem que quem ofereceu as 100 rochas foi o príncipe Shumon. O príncipe pergunta se 100 rochas espirituais ainda é pouco, e o vendedor tenta barganhar, porém, decide vender o objeto para o príncipe. Isso deixa o jovem muito irritado. O príncipe Shumon então fala que aquele jovem é o grande herói. Que na linha do tempo original onde ele foi morto, o jovem após conseguir o objeto de jade ficou muito forte, e saiu em uma viagem onde ele se tornou ainda mais poderoso. Após isso, Shumon se vira, e fala que espera jamais voltar a ver o herói. Agora caído no chão, o jovem se levanta muito irritado, e fala que o poder contido naquele objeto era quase no nível de um semideus. Ele ainda fala que um dia irá se vingar do príncipe. Após isso, ele vê um poder gigante vindo de uma floresta, e pensa que aquele poder deve ser de uma fera espiritual. Ele então viaja até a floresta para descobrir se aquele poder é de uma fera espiritual, ou de um novo objeto que pode ser dele. Após isso, o príncipe Shumon destrói o pingente de jade que ele comprou, e de dentro do pingente saem um pergaminho e um disco dourado. Shumon fala que aqueles são o livro, e a chave para o reino secreto do espírito da nuvem. Ele fala que ao acessar o reino da nuvem, até alguém fraca como a Yang pode alcançar o nível de uma deusa. Ele fala que o pergaminho e o disco são objetos criados pelo primeiro mago a nível dos deuses que viveu naquele mundo. Shumon então fala que desta vez ele irá mudar o seu destino cruel.
Após isso, Shumon retorna ao seu palácio, e o empregado do príncipe fala que o almoço está pronto, e que sua amada aluna está no melhor quarto do palácio. O empregado ainda pergunta se o príncipe deseja que ele vá chamar a linda Yang para almoçar. O príncipe Shumon então fala que ele mesmo irá buscar sua aluna. Após isso, no quarto da linda Yang, é mostrado as empregadas dando um banho maravilhoso na linda Yang. Durante o banho, a linda Yang pede desculpas por dar tanto trabalho, porém, as empregadas falam que é uma honra dar banho na amada aluna do príncipe. Então ela aceita o banho e fica muito feliz. Após o banho ela fala que nunca na sua vida ela tomou um banho tão bom assim. Após isso, ela escuta a voz de seu mestre na porta do quarto e se pergunta onde estão suas roupas. O príncipe Shumon então entra no quarto de sua amada aluna, porém não vê ela em lugar nenhum. A linda Yang mergulha debaixo da água, e com vergonha pergunta o que o seu mestre deseja. O príncipe Shumon então percebe que fez algo errado, ele então pede desculpa à sua amada aluna, e se retira do quarto. A linda Yang fica muito vermelha e agradece ao seu amado mestre. Após isso, ela aparece com um vestido muito fofo, e pede desculpas ao seu mestre por demorar tanto para se arrumar. O mestre Shumon então fala que ela está muito linda naquele vestido, e a linda Yang fica muito vermelha e agradece ao seu amado mestre pelo elogio. O mestre Shumon então a chama para almoçar, e fala que após o almoço tem algo que ele quer dar a ela. Após isso, eles chegam à mesa de almoço, e a linda Yang fica babando em ver tanta comida. O príncipe Shumon então fala que tudo aquilo foi feito para ela, e que ela pode comer o quanto quiser. A linda Yang então começa a comer a comida, ela come tanta comida que deixa o príncipe e todos os empregados muito surpresos. Após isso, a linda Yang fica vermelha e pede desculpas ao seu mestre, com medo dele não gostar dela assim. Ela fala que na verdade ela não come muito. Porém, seu mestre Shumon fala que não liga dela comer muito, e ordena que, agora todos os dias seja servido 3 refeições por dia, para que sua amada aluna fique sempre alimentada. Após isso, o mestre Shumon fala que agora que sua aluna está alimentada, eles irão ao templo. Chegando no templo, o mestre Shumon dá um pergaminho à sua aluna, e fala para ela tentar praticar algo para aprender uma técnica poderosa. Após isso, o vendedor que vendeu o pingente de jade está muito irritado, por descobrir que o pingente que ele vendeu para o príncipe tinha dentro dele objetos muito poderosos. Após isso, um velho sábio aparece e pergunta ao vendedor se ele já viu o pingente raro que está na imagem. O vendedor então fica ainda mais irritado.